E aí galera, tudo bem? Afinal de contas, como lidar com esse EAD? Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu tô fazendo um compilado de vídeos, vários vídeos direcionados para vocês que estão agora ingressando na faculdade. Falei do SISU, falei aqui da UFMG, da minha universidade. Tô contando para vocês um pouquinho, pensando em vocês que estão entrando para a faculdade agora. Pensando nesta trajetória, vim falar um pouco para vocês sobre como lidar com esse EAD maluco, como que tá sendo esse EAD maluco das universidades, principalmente da universidade que eu estudo, e como você pode lidar com esse EAD, estratégias, rotinas, dicas. Vou te dizer um pouco sobre como você pode lidar com esse EAD, você que está entrando para a universidade agora, você que é calouro em alguma universidade do Brasil, ou você que já está na universidade e quer saber um pouco mais. Enfim, continue assistindo o vídeo até o final para você estar ligadinho e, receber algumas dicas aí pro seu EAD. Bom, gente, eu tô com meu caderninho aqui. E assim, o EAD, ele realmente não é uma coisa que a gente estava acostumado, não é uma coisa que a gente queria, não é uma coisa que a gente estava acostumado, não é uma coisa que a gente estava esperando. E isso mudou e tá mudando e vai continuar mudando muito a vida de todos nós, estudantes, profissionais e etc. Infelizmente o corona não avisou, a pandemia não avisou e só tacaram na nossa cara que a gente precisa estudar EAD. E sem experiência nenhuma dos professores, sem experiência nenhuma das universidades, sem experiência nenhuma de muitos alunos, a gente teve que se adaptar a essa nova realidade, a esse novo normal e tentar encaixar essa nova rotina na nossa vida, Muitos jovens já estudavam o EAD por cursinho, por vestibular. Eu mesma já sou muito acostumada a estudar pela internet, porque eu meio que estudei pro Enem pela internet sozinha. Então, assim, para alguns é super normal, eu levo super de boa, eu consigo levar super de boa, só que para outros parece um bicho de 7 cabeças, porque tem pessoas que são metódicas, tem pessoas que precisam estar ali na instituição, que precisam do professor do lado, que precisam desse apoio. E pra elas está sendo horrível. Eu vejo muita gente falando que tá odiando o EAD, que quer logo que o presencial volte, mas para outras está sendo uma maravilha. O EAD é perfeito, porque você pode estudar na hora que você quiser. E é isso que eu vou falar nesse vídeo também, que tem essa questão do prós e do contra. Infelizmente ou felizmente, a gente vai ter que se acostumar com essa questão de trabalhar e estudar remotamente. Porque, gente, o nosso caminho, o nosso futuro, ele caminha para essa questão de cada vez mais você não precisar ficar indo para a instituição. Cada vez mais, várias empresas elas estão aderindo ao home office e elas já falaram, a Google, por exemplo, falou que mesmo essa questão da pandemia passar, mesmo assim eles vão continuar com a questão do home office, mesmo assim eles vão continuar com o trabalho remoto. Então, muitas instituições de trabalho, muitos lugares vão aderir de fato a essa questão, não totalmente, mas mais ou menos ali vai ser o intermediário entre presencial e remoto. Mas, de qualquer forma, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que começar a aprender a desenvolver a nossa autogestão, a nossa responsabilidade, a nossa organização, planejamento por nós mesmos. Então, assim, mesmo que você não seja um fã de carteirinha do EAD e do home office, você vai ser obrigado a se adaptar da melhor forma possível. Obviamente, como eu disse, esse primeiro impacto, essa primeira chegada do EAD, do home office, da pandemia, pegou todo mundo desprevenido, Tava tudo um pouco bagunçado, a gente ainda está tentando se adaptar, mas a questão é que a gente é obrigado, a gente tem que se adaptar. Hoje a gente precisa ser muito consciente da nossa rotina. Hoje somos os nossos próprios chefes, nossos próprios professores, a gente que tem que se policiar, a gente tem que se organizar, se planejar. A gente que tem que falar, olha, é minha hora de parar, é minha hora de estudar. Se eu não estudar, eu que vou perder. Não tem mais um professor, não tem mais uma questão de você ir para aquele lugar, fazer aquilo e passar o dia todo naquele lugar fazendo aquilo. Por exemplo, antes com a faculdade você pode ir para aula porque você vai estar ali obrigado a escutar aquela aula, você vai ser obrigado a escutar. E mesmo que às vezes você nem esteja prestando atenção porque você fica mexendo no celular, que eu sei, você tá absorvendo alguma coisa, você tá absorvendo, gente. Eu já tantas vezes que eu nem quase prestei atenção na faculdade, na aula, mas eu tava lá, quando eu saí de lá eu ainda sabia um pouco do que o professor tinha falado, porque querendo ou não, você acaba absorvendo. Agora, em casa,
Não, porque se você não clicar para ver a aula, você não vai ouvir a aula, você não vai absorver nada. Então você precisa estar consciente, você precisa criar uma consciência de que se você mesmo não se tornar uma pessoa responsável para olhar as suas aulas, para fazer uma lista das suas aulas, para botar na planilha todas as suas aulas, para você estar consciente das aulas assistidas e das aulas não assistidas, você vai se prejudicar. Infelizmente, os professores eles não vão te mandar mensagem no WhatsApp falando vai pra aula, ver a aula, porque isso não vai acontecer. A faculdade não vai ficar te falando, te lembrando que você tem que ver aula, que você tem que ver aula, porque isso não vai acontecer, né? Se você não fizer trabalho, se você não fizer as coisas, o único que vai perder é você. Então é hora de criar essa consciência, é hora de você se autogerir. O que é autogerir? É você ter a capacidade de você conseguir guiar os seus próprios caminhos, de você ver o que é preciso para chegar no seu objetivo, de você determinar os seus objetivos. É como se você fosse uma empresa e você tivesse objetivos e você tem que fazer coisas para chegar naquele objetivo. Sendo que você vai fazer aquilo sozinha. Por exemplo, o seu objetivo quando você está na faculdade ou quando você está na escola é tirar uma boa nota na escola, tirar uma boa nota no fim do semestre. E aí, a sua autogestão, a partir do momento que você sabe que esses são os seus objetivos, o caminho para chegar nos seus objetivos, que é o quê? Estudar, assistir às aulas, fazer os trabalhos, e a disciplina e a organização e o planejamento que você vai ter para acordar todos os dias em prol desses objetivos que vai beneficiar mais ninguém a não ser a você mesmo. Então, você precisa criar essa consciência dentro de você de que agora, mais do que nunca, sempre foi assim, você sempre precisou só de você para você conseguir as coisas. Você sempre teve que se autogerir e se planejar e se organizar para conseguir as coisas. Mas hoje em dia, isso é mais necessário do que nunca. Porque se você não fizer isso, não tem como, você não vai ser obrigado, como eu falei, quando você vai para uma sala de aula na escola, por exemplo, você vai para uma sala de aula, você faz as coisas lá, você é obrigado a fazer os trabalhos dentro da sala de aula, você é obrigado a fazer as provas que tá dentro da sala de aula. Agora não, você não tem uma sala de aula, entendeu? Você não tem um professor te olhando lá para você fazer o dever dentro da sala de aula. Você que tem que ver, pegar e fazer. Se você vinha com aquela mentalidade do ensino médio, de que, nossa, não quero estudar, é um saco estudar, meu Deus do céu, e nossa, não tem aula hoje, opa, vou dormir, tô de férias, opa, vou dormir. Infelizmente, quando você tá na faculdade não é assim, quando você começa a traçar o seu caminho profissional não é assim. Então, coisas que você precisa ter para você conseguir ter uma EAD eficiente, né, para você ter um EAD proveitoso, porque como eu disse, o EAD ele divide muitas opiniões, tem gente que ama, tem gente que odeia totalmente. Para você conseguir se sair bem no EAD, é imprescindível que você tenha uma organização da sua vida, dos seus dias, um planejamento muito bom, entendeu? Não adianta mais levar as coisas com a barriga, não adianta mais você não planejar, acordar e não saber o que vai fazer e só fazendo, porque você vai esquecer suas aulas, você vai esquecer que tem aula naquele horário, você vai esquecer que não assistiu uma outra aula naquele dia porque você não pôde assistir, você vai acabar esquecendo dos seus afazeres, das suas coisas. Quando você vê no final do semestre, você vai ter um monte de coisa pra fazer, ou vai acabar não dando conta e aí que sentar, use sua forma de organizar, se é no papel, se é no computador, se é no celular. E se você tem um objetivo, você quer alcançar esse objetivo, você precisa fazer esse pequeno esforço de se organizar e se planejar. Esse é o primeiro ponto para um EAD de sucesso. Fazer uma planilha, eu uso o Notion, todo mundo sabe, eu uso minha agenda agora também, essa querida agenda. Eu uso o Notion Agenda e meu celular, porque eu sempre, quando não tô perto de um, eu tô perto de outro e vou anotando as coisas. E eu uso uma planilha onde eu coloco as aulas que eu assisti, as aulas que eu ainda não assisti, pra eu não esquecer. Se eu deixar de assistir uma aula naquele dia, eu falo, anoto lá. E uma coisa que acontece muito nesse EAD, você não é obrigado a assistir a aula, né? O EAD você não é obrigado. Você pode não assistir. Né? Algumas matérias dá até pra você levar sem assistir, você tira uma nota boa só lendo o texto, tal, bibipopô, mas tem aulas que você realmente precisa assistir. Você não assiste hoje, aí a matéria, aí hoje é segunda, aí quarta-feira tem outra aula dessa mesma matéria. Só que pra você acompanhar essa outra aula da quarta-feira, você precisa assistir a aula de segunda. Só que aí chega a quarta, você não assistiu a aula de segunda, não dá pra assistir a aula da quarta, e aí fica 2 aulas acumuladas, aí você se ferra. Então você precisa ter um controle das suas aulas, ter uma lista de controle das suas aulas assistidas. E outra coisa, gente, é vocês não se cobrarem tanto. Porque aí a pessoa vai de um extremo que não tá ligando pra nada, não se organiza, não planeja, não faz nada, pra um extremo onde a pessoa tá totalmente ligadona, não consegue ficar um segundo sem estudar ou sem
achar que tem que estudar e fica o dia todo pensando naquilo, vai dormir 11 horas da noite porque estava estudando, porque sente que não pode ficar sem estudar, porque realmente o EAD, né, ficar em casa, tá causando isso em muitas pessoas, essa sensação de que não pode, não tem descanso, que o tempo todo tem que estar produzindo, o tempo todo tem que estar estudando, e não é assim, né? Você tem que ter seu tempo como se você estivesse indo para a faculdade, para o trabalho, etc. Você tem que ter o seu tempo. Então, você tem que definir horários. Por isso que o planejamento é muito importante. Porque ele vai te ajudar a definir horários para você estudar tal coisa, para você fazer tal coisa, para você descansar. E aí vai sobrar tempo de você descansar de mente limpa, porque você vai estar pensando, não, eu fiz isso hoje. Amanhã eu vou fazer isso, agora eu vou descansar. Entendeu? Porque se você não tiver esse tempo para você conseguir descansar e limpar sua mente e assistir uma Netflix, tu vai enlouquecer também, porque EAD, gente, pandemia, é pra enlouquecer qualquer um. Então, assim, planejamento, organização, descanso, limite de horas, você precisa de descanso, sério mesmo. Então, assim, você que tá entrando na faculdade agora, que vai entrar já nesse EAD, infelizmente, né, não vai poder ir pra faculdade em si, não vai ser fácil, te digo, porque assim, como eu falei, você vai se autogerir agora, você vai ser o seu próprio chefe, você que vai definir os horários, os tempos para você fazer as coisas. Então tenha muita consciência disso, você que está vindo do ensino médio, que não tem essa habilidade, não tem esse preparo para você se organizar, para você acompanhar o ritmo da faculdade, que é bem intenso, Os professores, eles não estão dando descanso nesse AD, né, nessa pandemia. Então, assim, vai ter muito trabalho, vai ter muita coisa para fazer. E se você não se controlar, se você não organizar as coisas, vai acabar atrapalhando, você vai surtar, porque vai ter muita coisa e você vai achar que não tá dando conta. Então, o que eu te digo? Antes de começar as aulas, se organize para a faculdade. Se organize seus horários, organize seu tempo.